ensino médio, houve aquelas coisas assim, chegou numa sala, teve uma guerra de bolinha ou uma guerra de aviãozinho de papel. Aí teve um caso desse. E quando o professor entrou na sala, ele tomou uma bolada. Não lembro agora, sei que o professor se revoltou. Falou, quem é que estava participando? Estou nessa aqui, estava participando. Acusaram um e perguntaram quem é que fez os aviãozinhos. E aí eu levantei a mão. Eu sei que contaram 2 alunos na direção. O aluno que tacou a bolinha, ele escutou assim uma repreensão muito doce da professora. Nossa, você é um ótimo aluno. O que aconteceu com você? Por que você fez isso? Não é do seu feitio fazer essas coisas. Aí, não é do seu feitio, não. E aí, quando foi a minha vez, de novo. Aí, assim, eu não sabia dar nome para essas coisas quando eu era adolescente, primeiro ano de ensino médio. Mas agora, estava o tempo todo lá e a gente só não sabia. Mas, e óbvio que não foi um caso de racismo tão explícito, quero colocar esse mesma questão. Mas como esse traço é sutil, mas ele está presente. O espaço da branquitude, de você achar que aquela pessoa não tem por que ter feito algo errado, né? Foi um deslize. Eu lembro que quando, caso mais radical, né, mas que evidencia muito isso, que é quando tem, muitos anos atrás, teve aquele caso daquele índio que foi queimado no Brasil, isso. E teve muito essa fala assim, mas eles tacaram fogo numa pessoa. Eles são assim, são pessoas de bem. Essa coisa do homem de bem, né? Que é o homem branco, de classe média. Então, o homem de bem é aquele que está autorizado a cometer atrocidades. Né? E o preto, se ele fizer 1% disso, ele vai ser preso. Mas eu queria, então, como eu disse, voltar àquilo que o Marcelo falou. Logo no começo da aula. Eu acho assim. Lembra que ele falou tem muito a ver com a ideia de movimento educador, que é um aspecto disso, digamos assim, que é reconhecer a contribuição tecnológica, científica e cultural dos africanos, né, trazidos em diáspora para a sociedade brasileira. Né? E uma coisa muito impressionante é como, para mim, isso foi uma reflexão recente, relativamente, entendeu? Porque eu aprendi isso, né, numa dessas aulas da Pequena África, obrigado. Numa dessas aulas que o Amilcar falou isso, o professor Amilcar, né, da Faculdade de Educação. Ele é maravilhoso. Ele é muito foda. E aí ele falou isso, assim, que os africanos, porque eu tinha uma visão assim, embora já me declarando uma pessoa antirracista, eu quero dizer assim, o quanto o racismo é arraigado, por isso que é racismo estrutural, o quanto é arraigado ele está dentro da gente, da nossa formação, né, assim. Mesmo me declarando uma pessoa antirracista, quando o Amilcar falou isso uma vez, eu comecei a me dar conta de como eu ainda trabalhava naquela versão histórica de que os africanos foram trazidos para o Brasil como mão de obra braçal. E aí ele falou o seguinte, quem tinha as técnicas das coisas para fazer na colônia não eram os portugueses, eram os africanos. Então quem português não sabia plantar cana, não sabia minerar. E eles iam, uma coisa muito impressionante assim, eles iam procurar pessoas nos lugares da África que eles já sabiam que tinha aquela prática, que tinha aquela... Tinha um mestre açucareiro, que sabia fazer o negócio para... E daí o avanço não, né? A repressão da África. Porque se você tira do seu local aquelas pessoas que têm essa
capacitação, né? O lugar dele vai ficar sem aquele profissional para fazer aquilo, vai ficar para trás. Exatamente, devastar tudo. Faz sentido, né? E você vê que ele nem falou disso, agora já foi outra história. Não, mas eu Muitas histórias, né? Mas eu já fiz essa aula, que é muita coisa para falar, né? Eu já fiz essa aula várias vezes com ele. Cada vez. Vai esclarecendo mais. Eu sempre tive essa percepção. Quando veio as leis, né, da abolição, deixou o prejuízo porque aquelas pessoas não tinham a escolarização, não tinham acesso à escola. Mas nesse texto fica assim, documentado isso. Né? E aí te dá assim, mais substância para você entender o prejuízo que esse grupo já sofreu há muitos anos. Né? E quando eu falei assim, em 80 que você começa a ter pesquisadores negros publicando sobre isso. Antes, muitos já falavam. Né? Então eles começam a ocupar esses espaços, por menor que seja esse grupo, eles ocupam esse espaço e escrevem sobre esses prejuízos. Para esclarecer todo mundo. Exatamente, no começo não são ouvidos, né? Exato. E eu acho que essa coisa, né, assim, até quando a gente reconhecer a contribuição das pessoas negras, das pessoas africanas na diáspora, é até mais fácil a gente pensar em termos de cultura, em termos assim, de música, né, assim, e de arte, né, em geral, até na própria língua, né, assim, de palavras e tal. Mas a contribuição em tecnologia mesmo, em ciência e tecnologia. Então acho que isso aqui é importante, né? Desfazer a ideia, porque é essa ideia que a gente é muito entranhada, né? Que a ciência é uma coisa inventada na Europa, né? Assim, a tecnologia, a ciência, o avanço, essa ideia de avanço, de progresso tecnológico, é uma coisa inventada na Europa, né? Assim, então, nesse momento que o Amilcar falou aquilo, me deu um clique assim, É sempre que eu estava dentro dessa versão. De se apropriar, né, desses conhecimentos como se fosse originalmente do europeu. Exatamente. E aí entra o dar nome a poder, né? Eu já falei isso uma vez aqui na aula, mas eu sempre penso nessa questão da contribuição científica dos povos originários e também dos próprios africanos, é a questão das expedições científicas que tiveram no Brasil. Os europeus não faziam ideia onde eles iam coletar aqueles materiais. Eles utilizavam os povos para coletar, mas quem é que dava o nome era o europeu. Então, vê lá o livro, ele diz, fulano achou isso, mas ele não sabia nem onde encontrar aquilo, não sabia. Muitas das vezes ele não sabia nem para que servia aquela planta, se ela era para fazer alimento ou consumo para outro tipo de coisa. E ele se apropria isso de uma forma muito importante. Eu acho isso interessante ver que isso não chega na sala de aula, você dá aquele conteúdo. Eu sempre penso no conteúdo, assim, não é sobre conteudista, mas o aluno ele não enxerga aquilo como uma contribuição. E eu tive uma experiência nesse sentido, mas aí sempre fica nessa coisa do fora da sala de aula. É um projeto, é uma coisa. Eu fiz uma feira cultural, aquelas que a escola tem, onde na comemoração dos 200 anos do Brasil, da independência, né? Não sei. Esqueci o marco histórico recente, foi uns 200 anos, o bicentenário da independência. Tá. E aí. 22. E na decisão dos grupos, lá das turmas, a gente separou assim, quais são as contribuições para os avanços tecnológicos. E calhou de fechar os grupos e uma professora de história, muito conhecedora, ela era uma professora branca, mas ela era muito conhecedora desses momentos, ela falou assim, vamos criar um grupo chamado Contribuições da população negra, dos avanços científicos. E aí esse tema caiu com um grupo só de meninas e todas eram brancas. E aí elas vieram depois sentar e conversar com a gente, professora, mas quais foram? Tem alguma? Aí ela narrou algumas coisas para essas meninas. E ela assim, mas ela era professora de história. De história. Ela era branca. Branca. E eu contribuí ali, porque o cara é de física, está trabalhando com professor de história, ele vai saber da tecnologia.
E aí esse grupo abraçou tanto. Gente, as meninas trouxeram tantas coisas. Elas conseguiram achar tantos dados, assim, na área da medicina, na área de microcirurgia, micro não, mas de cirurgias elementares, que era da cultura negra, que eles já sabiam fazer, a questão de fazer reparos, assim, a pessoa se machucava na lavoura, como aquilo era tratado. E que isso tem embasamento científico hoje e já era feito há muito tempo, desde África. Eu achei interessante como soltar o tema, às vezes, a gente não sabe para o aluno, a gente não sabe dizer para o aluno, mas dá uma pesquisa sobre isso, e às vezes eles trazem coisas que assim muito. Então, rapidinho. Aí trazendo isso para a questão do movimento negro educador, né, assim, e eu acho que isso junto com uma coisa que eu já falei, que eu acho muito importante, que é a importância da ação afirmativa. Que não é só a questão da justiça social, que é no sentido assim, daquele indivíduo ter as suas oportunidades barradas pelo fato de ser negro, etc. Mas é para trazer, porque essas questões nunca serão visibilizadas se esses sujeitos não estiverem no espaço acadêmico, né? Assim, aquela coisa que para mim é um axioma, digamos, que é a branquitude não vai sair do lugar sozinha, ela tem que ser empurrada. Então é para trazer isso para dentro. Então, para escrever em todas as áreas, para escrever dissertações e teses sobre essas questões, na própria área de biologia, biomédica, quem vai escrever? O branco não vai Os escrever. artigos, os materiais que essas meninas coletaram era de nível de artigo. Elas trazem, eu só pesquisei lá no Google, vi esse negócio aí, mas eu não sei ler direito isso. Aí ele sentava com elas e falava, tá, tentava fazer um resumo meio falado sobre os artigos que elas estavam trazendo. Então assim, não era coisa que estava no nível ainda de Wikipédia, no mundo da educação. Exato, mas tudo, autor negro, da área de biologia, da área das mais diversas áreas, elas acharam muita coisa e fizeram um dos mais bonitos trabalhos que eu já vi desse tipo. Mas eram pesquisadores dessas áreas. E agora, só um depoimento muito rápido antes de passar a palavra para a Renata. A gente fez na secretaria, onde eu estou, né, o prêmio Elisa Frota Pessoa, que é um prêmio, não sei se vocês sabem, para mulheres na ciência. Vai dar tempo de concorrer ainda, tá? Alunos de mestrado, doutorado e graduação podem concorrer. Que tem 4 áreas, né? Humanas, exatas, sociais aplicadas e biológicas, né? Que é para mulheres na ciência concorrer. E no formulário de inscrição, vai ter uma segunda edição agora. No passado teve a primeira edição, foi premiada, não sei o quê. No formulário de inscrição, a gente foi um erro, a gente não colocou identificação de raça, e nem tinha cota. Eu acho que tem que colocar, assim, mas enfim, a gente deu mole e não colocou. E aí, alunas de mestrado, doutorado, sem as avaliadoras saberem que as avaliadoras não tinham acesso, metade das premiadas era negra. Eu acho que isso é um fruto da política de ações afirmativas. Fiquei muito feliz com isso. Deu certo, mesmo sem querer. Falando no primeiro coisa para falar. Eu acho que a gente comentou isso em alguma outra aula, né? A gente falou tanta coisa. Voltando um pouco uma coisa que a gente falou antes, vocês estão comentando agora. Eu acho que quando a gente fala do ambiente escolar, por definição, ele é educador. Em qualquer instância que a gente quer. Eu acho que tem um momento depois que você não é mais apto. Então, a gente, enquanto professor, tem responsabilidade social com os alunos. Discutir. E eu acho que existe um momento, independente de como foi a sua vida escolar, você passou da fase da escola, tá no mundo, ninguém mais vai passar a mão na tua cabeça para te ensinar as coisas. Então, assim, a gente pode lutar para discutir currículo, discutir educação básica, ensino médio, desde a educação infantil, como for. A nossa situação está restrita nos 17 primeiros anos da vida da pessoa. Eu estou aqui, no caso, tirando o EJA de um país do parâmetro, mas assim, estou dizendo enquanto você tem aquela formação cidadã base, né? Porque eu acho que tem duas coisas aí. A primeira apesar de a gente falar de um movimento educador, de qualquer maneira, eu acho que, e
você de alguma forma está pesquisando. A gente está fazendo isso aqui, tem outros grupos fazendo isso em outros lugares. Mas a maioria ainda não está. Então, se a gente passou da fase escolar sem, talvez, os adultos puxarem essas conversas, ou talvez uma educação mais tradicional que não dava abertura para os professores trazerem isso, não aconteceu. Tem um momento que, quando você é adulto, ninguém mais é obrigado a passar uma mão na sua cabeça. Se você faz as coisas porque você não conhece, não é mais desculpa. Então, assim, eu entendo muito quando a gente fala de movimentos sociais enquanto lugares de educação, mas eu acho que também tem um momento em que você não vai forçar. Ninguém é obrigado a estar te ensinando. Pode fazer isso por uma delicadeza, porque acha que faz parte, porque é um monte de coisa. Mas ninguém é obrigado. Eu acho que me incomoda um pouco a ideia de que a educação tem que vir até você. Você que está no lugar de privilégio é que corra atrás. Sabe? Eu acho que a mentalidade do ao contrário, de pensar que o movimento da neurodiversidade tem que vir te explicar o que é autismo e TDAH, que o movimento negro tem que vir te explicar sobre o que é racismo, é uma inversão de valores. De você estar acomodado no seu lugar de privilégio e vocês que venham me trazer a informação. Já que quer que eu aceite. Já que quer, exatamente. Então me dá isso e eu avanço. Eu entendo, mas me incomoda muito esse posicionamento, né? Eu acho que qualquer coisa que você faz, ela pode ser vista de uma forma mais construtiva e de uma forma que não é legal. Eu acho que essa não é uma forma legal. Eu acho que porque eu estou falando isso porque me trouxe muito o que a gente falou no começo. Nenhum professor durante a graduação teve essas discussões para estar preparado. Você fala preparado, não demais. Está preparado para ter essa discussão com o aluno. Tá bom. Mas aí você se forma com, sei lá, entra na faculdade com 17, vai se formar com 21, 22, e você está 10 anos no magistério e você continua dizendo que você não está preparado. Significa, se você tem consciência suficiente para dizer que você não está preparado, significa que você já identificou que existe escola pública. E se você já identificou que existe escola pública e continua dizendo, eu não estou preparado, ao invés de ir lá e se preparar, então aí eu acho que é um problema mais do sistema sul. Mas é que aí tem a questão da disputa política. Na verdade, você tem os desejos por trás disso. A pessoa que segue não preparada, ela tem desejo de seguir. Eu acho que sim, exato, mas é exatamente sobre essa questão dos desejos. Uma acomodação. Eu acho que quando a gente fala. Porque eu acho que a gente pode falar de mil maneiras sobre formação de professores e vai ser dar murro em ponta de faca enquanto não tiver o desejo por parte do professor de procurar uma educação continuada. Mas acho que a graduação tem que ser cíclica. Sim, é um movimento cíclico, né? Eu acho que eu estou me postando muito nisso, porque eu essa semana, ontem, ouvi dentro da. Eu não fico palestrinha dentro da sala de professores, porque eu acho que tem momentos que você não tem mais o que fazer. Mas uma galera dizendo, mas a gente não sabe fazer com os alunos incluídos, porque a gente não foi preparado. Você está se aposentando, se você não quis se preparar até agora, é porque você não quis. Não bota o pé em cima dos alunos, sabe? Não é culpa deles que você não tem preparo. Tem problema estrutural da escola, da direção, da organização? Tem vários. Mesmo quem sabe. Gostei de emprego. Pois é. Tem 1 milhão de coisas que vai contra. Eu sei que tem. Mas ao mesmo tempo, tá bom, você não vai se reeducar de todas as áreas em 6 meses. Mas em 10 anos você vai dizer que você não conseguiu ler 3 livros, sabe? Mesmo que sejam os pouquinhos. Então, assim, eu acho que também. Eu entendo a importância de discutir isso tudo e acho que tá certo. Eu acho que tem que ter um monte de mudança, sim. Mas me dá um pouco de aquela exaustão, sabe? De ouvir as pessoas que estão acomodadas, claramente acomodadas, e para quem está acomodado está muito confortável, porque quem está se ferrando é o aluno, que vai se formar e vai repetir, mas esses professores adoram reclamar dos alunos. Porque o aluno com TDAH dá trabalho. Porque de discutir racismo vai acabar sobrando para o meu lado, porque os pais vão reclamar. Mas o aluno não liga para nada, mas você dá a mesma aula há 40 anos. Então, assim, eu acho que. Eu não estou dizendo que eu sei fazer essas coisas tudo, sabe? Mas eu acho que quando você não sabe, você sabe que você não sabe, você, no mínimo, se preocupa em entender, sabe? Ou começar. Dá o primeiro passo. Eu não sei um monte de coisa. Escolhe um. Vai, sabe? Eu vejo uma inércia no corpo de professores muito grande por tentar aprender qualquer coisa. Esse tradicionalismo urmina, sabe? Mas é uma coisa generalizada que está na sociedade.
Isso você não usa tanto em outras áreas. Outras áreas profissionais, você não tem essa taxinha de maneira tão generalizada. O pessoal que é contador, não, vou correr atrás de um curso porque está saindo uma lei tributária nova e se eu não me adaptar, eu vou. Eu estou falando que é errado. É isso. O professor que é desatualizado não fica fora do mercado. Eu queria comentar uma coisa. Eu concordo com a Renata, tá? Assim, nesse sentido. Tem alguma conjuntura que fala uma coisa que é a razão indolente, que é como o branco que está na posição de privilégio, ele tem supostamente dificuldade de entender coisas que deveriam ser muito óbvias. Mas eu acho que o que a Nilma quer dizer com isso não é assim que o movimento negro é obrigado a ensinar coisas para os brancos, mas é a legitimação daquilo que o movimento negro diz como conhecimento. Quer dizer, que não é uma coisa, não é só um movimento social, não é só uma coisa periférica, é uma coisa que está no centro da. Acho que é isso que ela quer dizer. É intrínseca essa característica educadora ao movimento negro. É intrínseca. Aquilo que o movimento negro, não é que ele tem a obrigação de ensinar ninguém, mas aquilo que o movimento negro tem a dizer é algo a ser aprendido. Acho que é isso que ela quer dizer. Porque eu vejo também muitas pessoas negras, até a Bárbara Carini, professora da Barra de Saúde. Quem ia falar depois? Tá. Depois é Marcelo, depois você. Que tem, eu ia falar dela porque ela tem um livro que é a história preta das coisas. Que fala esses casos assim, na história, que foram coisas que são pessoas negras que não foram reconhecidas, mas na história, tipo, até na história antiga. E uma vez ela falou isso, que até essa responsabilidade fica no negro, né? Assim, aí quando a gente discute branquitude numa aula, a gente vai falar sobre isso, que eu acho que é importante essa inversão, porque muitas vezes até quando se discute racismo é que se culpabiliza o negro pelo racismo. Então, o que esse debate de branquitude fala é isso, né? Assim, que o foco da discussão racial deveria estar no branco, não a patologia, né, enfim. A mesma coisa no PL do estupro agora. A PL do estupro. Exatamente. Está nas mulheres e isso. sim nos homens que estupram as mulheres. Exatamente. Então, a Bárbara Carini e outras pessoas negras, até isso a gente tem que dar, que é isso que a Renata falou, o trabalho de ter que explicar. Então, tipo assim, quando um branco me pergunta, essa Bárbara Carini, um branco me pergunta o que eu tenho que fazer para ser antirracista, eu falo, se você parar e pensar, você sabe. Entendeu? Me ajuda a te ajudar. Tipo, pensa bem na sua história. Nossa, um pouquinho aí. Eu tenho que te ensinar isso ainda. Quem tem a responsabilidade de acabar com o racismo é ser do branco. Reflete sobre a sua doença. Isso aí. Então, Marcelo, depois de onde? Não, eu queria falar antes do que eu tinha comentado, que essa questão de, para surgir as publicações sobre o povo negro, é preciso que os negros estejam nos espaços, né? E aí no livro da Bárbara Carini, como ser educador racista, antirracista, ela chama de pedagogia da inclusão. É mais ou menos assim. A perspectiva da inclusão perpassa pela concepção de que vamos colocar o diferente para dentro, mas sem nos preocuparmos com a subjetividade desse outro, sem avaliarmos as estruturas já vigentes, se elas comportam e acolhem essa diversidade. O que estou chamando aqui de pedagogia da inclusão. Destrói e implode o edifício brancocêntrico ocidental e constrói a várias mãos a nova festa da diversidade, cada um escolhendo seu par, sua vestimenta, sua comida, seu modo de dançar. Uma verdadeira celebração da existência humana e de suas amplas potencialidades. Acho que é isso, né? Para ter esse movimento, é preciso que as pessoas estejam nesses espaços. Exatamente. Só incluindo a branquitude. Para quem aí está procurando trabalho também, ela está abrindo uma em Vila Isabel. A escola Maria Uma Filipe. escola Maria Filipe, afro-brasileira, em Vila Isabel. Aí, gente, A escola Maria Filipe, para quem conhece, né, que é da Bárbara Carini, diretora, sei lá. Afro-brasileira, uma escola afro-brasileira. Que era em Salvador, originalmente. Está abrindo uma filial. A dificuldade que foi de treinar o pessoal, né, educar os próprios educadores, porque mesmo que a pessoa tivesse todo o discurso, a prática. Educar os educadores. Então aí, gente, Vai entrar nessa vibe. Pô, deve ser interessante. Vai caber tudo.
Isso tem muito a ver com o que a... Deve ser muito legal trabalhar numa escola com essa perspectiva, sabe? Deve ser muito bom. E tem muito a ver com o que a Nilma fala de decolonizar o olhar, né? É isso. Fala, Marcelo. Ele está pensando ali agora outra coisa. Acho que alguma coisa que eu ia falar tem a ver com o quê? Assim, com essa questão da lei aqui de 2003, né? E pensando o seguinte, para colocar em prática o que está lá nessa lei, né? Ou seja, como é que essa coisa está sendo colocada em prática? Eu fiquei pensando, sabe? Eu acho que o que está lá, eu acho que está sendo muito sabotado nas escolas. Sabotado em termos do seguinte, eu não tenho autoridade para falar isso, mas eu acredito que isso está sendo sabotado. Entende o que eu vou dizer? Do tipo assim, professor de história não fala sobre isso. Ou, tipo, por exemplo, para ele é mais cômodo falar sobre o que ele aprendeu lá na licenciatura dele, sobre ensino de história, sabe? Essa coisa é muito nova para ele não fala. Ou não cai no vestibular, mas aí é essa outra ponta que eu fiquei examinando, sabe? Ou não falar profundamente, ou falar só rapidamente, um pouco ali só para disfarçar, né? Mas essa outra ponta que eu fiquei pensando sobre, eu queria consultar vocês sobre isso, sobre essa questão sobre o ensino, né, da cultura africana, né, desses elementos culturais, enfim, sobre a contribuição, né, da cultura negra. Isso está sendo abordado de fato lá nessa ponta, nos vestibulares? Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que é isso que, de certa maneira, faz com que os professores se mexam para vai cair alguma coisa nesse sentido. É porque eu estou colocando essa questão aqui, estou levantando porque, de fato, para mim é uma questão nova para se debater, até mesmo para eu me preocupar. Né? Essa disciplina está me movendo nesse sentido. Né? Está me movendo nesse sentido. Então, eu estou colocando essa questão aqui porque, de fato, eu não sei. Que bom que está te movendo. Assim. Está me movendo. Está me movendo sim. E isso até é uma questão que vou colocar lá nos afetos desse. Aliás, eu tenho que botar o link lá, não botei ainda. Depois eu boto. Eu não sei, sabe? Porque, por exemplo, eu estou na minha escola, eu sei mais ou menos do meu mundo. Do meu mundo, eu com os meus colegas de disciplina, sabe? Com os professores de história, eu não sei o que eles estão trabalhando. Né? É aquela velha coisa, né? A gente não sabe o que os outros têm. Cada um é seu cada um, entende? A gente não sabe como é que está isso. E outra coisa também, né? A gente não traz, enquanto professor de matemática, os outros também não falam nesse movimento com relação a isso, né? de trazer esses elementos aqui para a discussão. Né? Porque para mim, por exemplo, é uma coisa até nova. Né? Imagine para outros também que não tem essa possibilidade de formação. Né? Eu até compreendo isso. Mas essa é uma questão aqui que eu estou levantando. Não sei como é que vocês enxergam isso. Não sei se vocês enxergam também dessa mesma maneira, se essa questão está sendo sabotada pelos... Sabe, porque é cômodo, questão da comodidade. Né? Eu acho que é sempre uma disputa complexa, né? Um pouco como eu já falei, mas fala. Assim, eu não sei se eu vou responder, né, Marcelo, porque eu pensei nisso aqui quando a Renata estava falando e acabou fazendo o que o Vitor falou no início da aula. Eu lembrei de uma fala do Antônio Nova, né, que ele separa assim, os tipos de professores em 3 grupos, e aí eu estava buscando aqui, que eu tenho essa anotação, pessoal. Há 3 grupos principais neste debate. Os defensores, né, professores defensores, querem continuar agindo do mesmo modo, protegendo a sua posição e recorrem a sofisticadas elaborações teóricas apenas para legitimar o seu egoísmo. Quando você falou assim, mas eu fui preparado para isso. Olha, eu estudei, fiz isso, aí fala que fez todos os cursos do universo, menos para atender esse. Então ele justifica a não se meter nesse problema, nessa questão.
Então ele é um professor defensor. Os reformadores, eu lembrei do que o Vitor falou no início da aula, já falou em outros momentos, né? Argumentam que é necessário explodir o sistema e construir um novo no seu lugar. Está tudo ruim, tudo errado, vamos destruir tudo, vamos passar do zero. Isso não vai acontecer. Esse reformador é aquele utópico, é aquele cara, o reclamador. Sempre tem em qualquer colégio o reclamador. Chega lá, o cara reclamando. É esse grupo. Ele só dificilmente está se atualizando. Nada. Não, ele quer continuar assim. Não, a solução não é estudar, a solução é explodir tudo. Acabar O com problema tudo. não está comigo. Exato. Você vê. E quando eu li isso aqui, eu comecei a enxergar na sala do professor assim, você está nesse grupo, você está assim, então me confortou, eu falei assim, cara, esse cara é lá de Portugal, é um professor que trabalha com formação de professores há muito mais tempo. Ele já limpou aqui, lá em Portugal tem isso, aqui na minha sala tem isso, naquela sala aqui, outra colégio tem isso. E tem os transformadores, que é um show aqui, ó. Que apesar de tudo a gente acredita, né? Deixa eu ver como é que eu vou dizer assim, que apesar das suas fragilidades, tem um papel insubstituível na afirmação dos professores e na educação pública. Quer dizer, a gente está aqui, porque a gente acredita nisso. E quando assim eu entrei aqui no projeto Fundão, eu comecei assim, me retroalimentar. Que era aquele momento que eu estava assim meio triste, falei assim, cara, que eu vou desmotivar. assim, não consigo continuar nessa profissão do jeito que está. Então aquele grupo, aqueles debates, nossa gente, tem mais pessoas pensando assim, tem mais gente falando assim. E aí você vai no debate, tem mais gente ainda pensando assim. Não estou sozinho nesse mundo. Então, a gente pode não resolver, mas pelo menos a gente entende que existem possibilidades. E até o que eu estava comentando ali fora agora, assim, eu sempre fui esse cara mediador e eu comecei, depois das transformações que a gente vai sofrendo aqui, a começar a criar inimizade. Você começa a falar algo que não... Eu estou desconectando, olha, Vitor, não é isso não. Aí, eu sempre esperava que eu falasse a favor, não, Vitor, não é isso não. Olha, tem caminho, tem solução, se você entrou aqui, você pode se mover, aí você começa a não gostar mais do Éden. Que bom, prefiro assim. O Vitor já falou várias vezes, né? Saiu de vários grupos. E eu acabei fazendo isso no início do ano. Fui saindo de um do outro, mas gente, não vou ensinar, como o Renato falou, não vou ensinar esse povo mais. Então, para eu sofrer menos, eu saio de um mal. Saio de um, saio do outro. Eu sei que tem que dialogar e não sei o quê, mas eu me sinto. É assim, eu não tenho essa responsabilidade de ensinar. Né? Aí eu já faço isso no trabalho, não dá para fazer no várias vagas. Não é isso? Não é isso que eu quero dizer. Não for hobby. Exato. Então, assim, eu não sei se essa divisão dos professores nesses três grupos, se para você faz o mesmo sentido que fez para mim quando eu ouvi. Porque eu comecei a entender, quando o Vitor falou assim, que eu fiz o link com o que ele falou, porque ele disse assim, tem pessoas que precisam disso. São esses reformistas. Eles precisam desse caos. Né? Ele sabe que não é destruindo tudo que resolve, mas ele vai ficar inventando essa falácia porque ele precisa disso para continuar nessa posição. Qual é esse do cara. texto que você está falando? Oi? Qual é esse texto? Eu posso botar aqui. Assim, foi o texto que nós lemos para o seletivo. Firmar a posição como professor, afirmar a posição docente. Eu boto agora ali, não tenho aqui. Tem que ser também. Lá no mural. Enxerga esse certinho. A gente acabou botando sem Bom. Deixaram de ser falar? Não, o que eu ia falar é o seguinte, tem um negócio que eu vi no texto da Nilma, que eu até estava falando com o Vitor, que eu não lembro de ter lido nem nesse livro, porque eu não tem, agora sei que eu realmente não lembro, e também eu preciso reler o livro, porque quando eu li, aqui tem toda uma história política que eu não conhecia e que eu não tinha a menor ideia de nada, e agora eu acho que eu vou ter que ler o livro. Mas que uma coisa que eu achei, e que dialoga com essas questões que vocês estavam falando aqui, né? A Nilma coloca no texto o problema da... Até deixa o texto aqui de pergunta. Bom, vamos lá. As turmas, sabe essas turmas especiais? Você vê, esses alunos ali têm dificuldade. Vamos fazer uma ação legal com eles, vamos não sei o quê.
Quando você faz isso, que muitas vezes é a única coisa que você pode fazer, né? Não estou dizendo para não fazer, mas ela coloca ali que isso daí tem peso. Você coloca aqueles alunos dentro de um grupo que tem dificuldade. O nosso grupo, a gente rotula, exato. E nesse sentido, eu acho que isso dialoga com o que a Bárbara Carini fala quando fala em inclusão, que não é o mesmo tipo de explosão que você está falando, de vamos jogar uma bomba começando do zero, ao contrário, aí por dentro, modificando para reverter, e com toda essa discussão de currículo que a gente tem, porque no fundo o que a Nilma está colocando ali, né, no fundo, no caso, o que ela está colocando é o nosso currículo, essa educação, isso que a gente, esse grupo deficitário é uma criação do que nós ensinamos, da forma como nós ensinamos. Não há qualquer deficiência que seja um grupo de ensino. A deficiência é criada, é construída a partir de um modelo de ensino que é desenhado para a atitude. Até esse artigo aqui, que aliás é um artigo de repente chato que lê em inglês, eu detesto o artigo em inglês, mas enfim. Mas é o de assim, lá da disciplina do Spicari, é o Batei e Leiva da conhecia, eles falam sobre uma estrutura para compreender a branquitude na educação matemática. Entendeu? Então, e aí, e tem essa história. Ele vai dar uma palestra sexta-feira. Eu vou falar dele até de manhã. Eu sou não, eu pus duas meninas do. Eu também aprendi sobre esse texto. Você está nessa eu disciplina? fiz, você vai achar atrasado. Então, mas é essa ideia, né, de que você tem todo um ensino, toda uma estrutura que ela produz deficiência, produz um grupo com deficiente, né? E aí a gente tenta, da melhor maneira possível, na melhor das intenções, pegar e fazer um trabalho. De fato, talvez seja a única coisa que a gente pode fazer de imediato, assim, naquele momento ali. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pensar no que está produzindo, de tentar ver até nas nossas próprias práticas que tipo de avaliação, que tipo de abordo, eu não sei. Qual o retorno para esses? Não só externamente que a gente tem que estudar, mas também no âmbito das nossas práticas, né? De possibilidades de caminho que talvez não levem a essa sensação de que eu tenho um grupo com deficiência, né, dentre os meus alunos. Então essa é uma das coisas. E eu fiquei só com vontade também de comentar, porque com relação ao que nós sabemos, porque eu acho que a gente, assim, essa sensação da escola, como eu falei para vocês, a minha sensação de escola hoje é com a escola da minha filha. E eu vejo ali, o projeto pedagógico da escola é maravilhoso. A intenção da coordenadora pedagógica é ótima, dos professores eu acredito que também. Mas eu acho que tem realmente um problema de desconhecimento, por exemplo, eles tocam muito agora nessa questão racial, mas tem um foco muito pesado em escravidão no Fundamental 1, que não é para ter. É um erro até, entende? Porque você vê que as crianças, às vezes, crianças negras na escola se sentem mal, porque o que elas aprendem da história delas é escravidão. Mas também vem as contribuições científicas, não, mas vem sim, vem a contribuição da língua. Eu conheci o Solano Pizzari, né? Sabe? Eu conhecia pela atividade da escola da Clara, o homem também, entendeu? Então eles têm toda essa preocupação, mas então eu acho que sim, aliás, na festa junina, elas ficou toda feliz quando começaram a ensaiar a dança da festa junina, para mostrar que não é uma festa só católica, como o tema é as águas, por causa da inundação, do desastre ambiental, tudo isso, começa com Iemanjá. Ainda vai dar problema. Não, vai sair no jornal. Lá. Qual é? Então, isso. Santa Teresa. O Santa Teresa ele faz lá a escola de paz levando o Babalaú, o nome de santo, levando todo mundo. Aí eles bancam. Mas é isso, mas mesmo numa escola que banca, tem um projeto, eu acho que tem muita questão de não tem um estudo de fato. Não está num tom tão afinado assim. E você vê, aí acontece essas coisas do menino que bate lá no outro, ele que é muito difícil, né? Mas aí eu continuo lá, o grupo de pais antirracistas, o importante é isso, que a gente se mobilizando, consegue ir na escola e gerar também efeitos, eu acho isso de efeito. E o movimento dos outros pais tem, não? Antirracista? Não tem. Mas não tem, porque a própria filosofia da escola
permite. Não é circular, né? Você não vai procurar esse Vocês escola. podem até ter, mas pode ter embutido. Não existem, mas não existe como movimento. Óbvio que existe essa São parte. embutidos. Mas não existe como movimento. Mas é isso, vai acaba, se não tiver a sua mentalidade refletida ali, acaba retirando o trabalho em algum momento da vida. Mas tem muita gente que mantém, porque é uma escola relativamente barata, em termos de colégio particular, e com uma educação, com uma proposta de ensino ali que é considerada. Não é uma escola forte com PH. Forte, você não entende o que eu queria dizer, né? Quando as pessoas dizem, é uma escola forte, conteudista, não. Mas ela tem, sim, tem também um pouco tempo, conteudista também. E o custo dela não é algo que a escola particular. Eu queria tentar responder a pergunta do Marcelo, porque foi bem direcionada essa coisa do vestibular. E o Enem é um dos meus principais temas de estudo, doutorado. E aí eu acho que vai uma questão muito interessante, que a gente pensa assim, o professor de matemática ele tem interferência na prova de matemática. Mas em quais outras áreas a gente conseguiria afetar com as nossas aulas? Assim, mas estudar isso, será que ajuda o aluno a ir melhor no vestibular? Pelo que eu tenho observado, eu posso elencar alguns pontos, primeiro, a única nota do Enem que, digamos assim, o aluno consegue controlar, de certa forma, é a nota de redação. Tem lá os critérios bem estabelecidos que ele chega até 1000. E saber embasar os seus argumentos em dados é um dos pontos que são analisados na prova de redação. E aí, um professor de matemática, eu acho que pode ajudar muito nisso. Outra coisa também, na prova de geografia, você tem N questões onde uma leitura adequada do texto e uma interpretação de um gráfico te permite chegar próximo da resposta ou até mesmo, em alguns casos, na resposta. Então, acho que a gente fica muito limitado na questão do conteúdo matemático, do conteúdo científico, para resolver questões da matemática e da ciência. Mas eu, tentando pensar na sua pergunta de como isso chega no vestibular, se a gente ampliar esse nosso horizonte de olhar, a matemática ela pode contribuir no vestibular dentro das outras áreas e aumentar a nota dos alunos nas outras áreas. E eu acho que a gente enriqueceria um pouco esse debate na escola. Porque é importante conversar. Por que é importante um professor de matemática levar um texto sobre branquitude, sobre racismo, e depois daquele texto os alunos fazerem uma análise dos gráficos, da inserção dos negros no mercado de trabalho? Porque aquilo ali vai enriquecer muito a parte mesmo que a Renata comenta e traz, que é a questão da inclusão. Recentemente foi um tema de redação. E quando teve esse tema de redação, eu só vi meus alunos assim, tipo, cara, foi horrível. A gente nunca discutiu isso em sala de aula, a gente nunca viu isso na escola. Foi o pior. Eles foram para mim. Porque fica naquela, quem é que vai. Pelo menos eu já vivenciei isso, né? Fica um jogo de adivinhação dos professores de redação. Os professores de redação. Chegando perto do Enem. Não, nem perto. Pelo menos quando eu vi é assim, não. O ano todo o professor vai passando, o tema de hoje é tal. Aí todo dia ele vai passando um tema novo. Aí quando chega o Enem e cai um tema parecido, você lembra na aula do dia tal, eu fiz vocês trabalharem aquele tema. Eu sou uma boa professora de redação porque eu adivinhei o tema. Não diga que eu não sei. Não diga que eu não sei. E aí Meu trabalho foi feito. a resposta que eu tenho para você é essa. Como pode ajudar no vestibular? É isso. Acho que a gente poderia pensar um pouco menos na nota de matemática e como saber bem matemática para dialogar com o mundo poderia ajudar em outras notas e até na nota de redação, que é a mais previsível de todas. E é a que mais tem peso, porque embora a nota, as outras 4 nunca chegue a 1000 e a de redação possa chegar a 1000, então você faz uma média aritmética. No teto das notas não é 1000, é até menos. E a redação não tem 1000 pontos e entra com o mesmo peso. E aí eu vou sardinha para a minha área de pesquisa, que é a leitura escrita de mundo com a matemática, que é isso. É utilizar os conceitos matemáticos, a aula de matemática para trabalhar nessa ideia de
problemas sociais, de que está afetando a vida da pessoa, e levando até para outras disciplinas, levando para outros conceitos que a matemática pode contribuir de alguma forma. A redação é corrigida normalmente. Existe uma lista, existe um checklist, né? Um critério. Exato, não é aquele negócio de comparação. Não tem como. Mas é verdade. Porque a redação é a única coisa discursiva, né? Às vezes passa uma receita de miojo no meio, às vezes. Exatamente isso aí, Mas foi pontuado? Não lembro se foi, o que caiu no médio foi exatamente o que o professor de código não reparou e deu nota de 800. E aí o cara falou, gente, tá vendo como é furado? Minha redação é 800 já receita de miojo. Mas isso não foi feito em resumo da suficiência. Cara, eu não vi. Isso e o tic-tac é muito prejuízo. Porque assim, o processo, o professor de já me explicou, a redação é submetida a 3 professores, eles recebem treinamento do INEP de como, o que deve ser avaliado, como avaliar. Origem 2, se a nota tiver mais do que não sei quanto de diferença, passa para o terceiro. Eu não acho viável. Eu acho assim, eu acho que o cara da receita de miojo, ele fez a receita de miojo, mas com uma genialidade para esconder no meio. esconder aquilo no meio. Não foi assim. Ai, não sei, mas eu gosto de acreditar em cima. Mas eu acho Ficar que morando no banco. É uma das boas, né? Mas a minha dúvida é que hoje tem receita. O cara escrevia, ferve a água, bota o seu miojo dentro. Mas ele fala assim, vou parar agora, como fazer o miojo é rápido, né? Vou parar agora o meu argumento para explicar para vocês como preparar o miojo rápido. Pra mim, miojo é bem comum. Mas aí ele deve ter voltado lá no meu. Deve ter, Depois, mas no né? final teve conclusão. Ai, Acho que ele queria preencher no pirinho. eu gosto da lenda urbana. Vocês já viram o meme da menininha com os 2 copos de água fervendo? Eu faço muito bom, uma menininha assim, de hoje, preparando o miojo. E leva 2 copos de água, e aí aparece o fogão, 2 copos. O copo, E a né? cara da menina. Igual no filme. Só as 2 bocas de gás que eu não vou. A criança da literalidade. Geralmente o cérebro não está formado para essa besteira. É só depois dos 14. E o meu não está falando para ver essa cena. Sei como foi. Mas entenda que você está sendo fortalecida no 6º ano. Todo mundo tem que dar aula no 6º ano. Quem não deu aula no 6º ano, tem que ir lá no 6º ano para conhecer. Eu gosto das minhas crianças, eu não digo que eu não gosto não. É porque às vezes elas me trazem umas questões que me pegam num contrapé que você não espera, mas eu Não, é assim. É melhor que não vai dar aula. Porque você fala, a espontaneidade assim. Nossa, absurda. total. Você fala assim, vamos subir naquela janela. Vamos, tio. Eles compram tudo, eles compram tudo. Tudo. 6º ano. Mas tem que ter uma energia. Desde defesa do miojo, né? Eu estava na faculdade, eu tinha umas 50 receitas de miojo. Era uma questão de análise combinatória. Você podia botar ovo, creme de leite, Matemática aplicada. Só aplicada, viu? Mas é porque eu sempre falo assim, que eu como qualquer comida. Assim, só que tem coisas que as pessoas comem e não são comida. Hoje eu sei Elas disso. comem porque hoje eu não considero comida, assim. Tipo, McDonald's, essas coisas pra mim não é nem comida isso. Mas comida mesmo, sem querer julgar, tá? Mas, e aí, pessoal, tem mais sobre o tema, o texto? Se você puder falar um pouquinho sobre o pensamento abissal. Acho que o Michel é melhor falar sobre isso. A teoria do decolonial do Boaventura, ele constrói sobre a ideia do pensamento abissal. Ele propõe que o pensamento ocidental é um pensamento abissal. E o que significa isso? Ele coloca, então, que você tem essas linhas abissais que elas excluem. É assim, a realidade vai até aqui, acabou, entendeu? E, na verdade, então, essa linha você não vê. Você não vê a linha abissal. Por quê? Porque
acabou ali, você não vê, seu campo de visão não pode ver o fim, entende? Mas o que você vê? Você vê outras linhas que tem na sociedade, outras linhas que discriminam, que separam áreas e que são reflexo dessa linha abissal. Por exemplo, a gente poderia talvez considerar, aqui é uma hipótese minha, que a branquitude como conceito, até a Cida Bianco só não, antes dela já tinha sido falado, que a branquitude já se fala mais tempo, mas até algum tempo atrás, o conceito da branquitude, ele estava... Você não tinha essa percepção, isso não era visível, mas você tinha vários efeitos que você podia identificar de alguma coisa que não havia talvez nem sido conceituada. A gente pode dizer que talvez nem existisse ainda como conceituação. E aí ele fala que, inclusive, ele fala, olha, tem grupos que você vê que são marginalizados, mas que tem certas coisas que eles estão visíveis ainda ali. Mas o que ele quer apontar é que tem muita coisa que sequer a gente vê, que está invisibilizada do outro lado da linha, e essa é a linha que ele chama da linha abissal, né? Então, você identifica a linha abissal, na verdade, a partir de outras linhas que são visíveis, mas que você começa a perceber ali que tem uma mesma dinâmica, tem alguma coisa ali, né? Essa é mais ou menos a ideia que ele traz sobre o pensamento abissal. Mais ou menos eu estava pensando. Tem um monte de coisa, tá? Tem livros inteiros escritos sobre, mas assim, essencialmente... Eu fui buscar exatamente isso. Bom, muita coisa que eu vi. Então... A ideia é essa. Por exemplo, a gente argumenta no trabalho, naquele trabalho com a Fátima, que na verdade a licenciatura e o bacharelado não tem uma linha abissal, né? Por que não tem? Porque os dois estão ali, os dois estão aqui na academia, são reconhecidos tudo. Mas existe uma desvalorização da licenciatura em relação ao bacharelado. Por quê? No nosso argumento é porque tem uma linha abissal que separa um monte de saberes que não cabem aqui, que não são aceitos, que portanto, eles não são vistos como não tem espaço de visibilidade e que são saberes da licenciatura, mas como eles não são sequer reconhecidos como tal, a licenciatura fica só com a outra parte, que é a parte acadêmica, vamos dizer assim, não só a matemática, também a pedagogia, mas em seus academicismos. Entende? É um curso que vive sobre seus academicismos, enquanto tem todo um monte de coisa que não cabe dentro dos academicismos e que não é reconhecida. Não é reconhecida como saber dentro do espaço aqui desses dois cursos. Então, aí fica sendo um bacharelado mais fraco, uma coisa de outra. Então, a gente usou a linha abissal para justamente discutir essa questão da formação docente. Se a licenciatura, porventura, absorvesse esses conhecimentos, essa zona abissal passaria a existir? Não, então, a proposta daí que ele tem, mais epistemologias do Sul, né, que é uma proposta do tribunal lá, na mesma linha dessa questão da matemática problematizada também, o alargamento epistemológico é você reconhecer, buscar reconhecer esses outros saberes que foram apagados. E aí, a ecologia de saberes, exato, que é o que a gente usou lá também. A Nilma Lino Gomes aqui, que trabalha também com essa linha, por isso ela fala do pensamento abissal, ela fala da pedagogia das ausências, né? Que está relacionada à sociologia das ausências e da emergência do Boaventura, que é justamente essa ideia. Você precisa de uma sociologia das ausências para revelar tudo que está ausente, né? Nessa ideia de que a Nilma também bota que o ausente é produzido como ausente, e precisa também depois da sociologia, segundo o Boaventura, né? Precisa da sociologia das emergências para que você localizar, está lá no fundo, lá aquilo ali, agora vamos trazer para cima, para puxar. E aí, a partir disso, tem essa ideia daqui, dessa pedagogia das ausências e tudo que tem a ver com isso. Aí, então, no momento que essas coisas começassem a ser reconhecidas, né? Bom, aí você estaria caminhando nesse caminho decolonial e não é que, claro, você, no primeiro momento com a ausência, fica mais visível que tem uma linha ali. Quando você identifica, tem coisa que tem uma linha que separou isso aqui. Mas a ideia é que a gente possa ir desfazendo essas linhas, né? Justamente, ou desfazendo seus efeitos. Aí é o pensamento pós-abissal. Superar, a ideia é superar o pensamento abissal. Isso é o que o Samba de Mangueira chama de o avesso no mesmo lugar. Quer dizer, eu interpreto assim essa frase, né? Assim, que eu gosto. Aqui, sabe qual é? Sim. Exatamente.
O abismo, o que está do outro lado do abismo é o avesso. Isso. Que é o que está ali, mas está escondido, né? Exatamente. Está ali, mas não é visto. Isso aí, São exatamente. as ausências. E a ecologia de saberes, então, a ideia dela, porque aí ela já é um método, uma proposta de como fazer esse movimento. Qual que é a proposta? A proposta é você conseguir trazer para um diálogo, né? Ele fala da tradição intercultural, fala da copresença igualitária. Por quê? Porque a ideia é que você tem que colocar no mesmo local, articular, dialogar, diferentes saberes que se sustentam em epistemologias diferentes e buscar uma forma respeitosa de trabalhar com aquilo. E respeitosa quer dizer, inclusive, colocando em questão hierarquias, mas não então a gente tem que acabar com as hierarquias. Não. É revendo essas hierarquias, reconstruindo, repensando essas hierarquias, tendo em vista o papel social daquilo, das lutas em que nós estamos envolvidos, estamos engajados. Naquilo, qual que é o objetivo ali? Você sempre tem um objetivo, tem uma luta. Se o teu objetivo é só que o teu aluno vai passar no Enem, cara, não tem muita coisa mais. Mas se tem outros objetivos, então, é isso, entende? Como é que eu vou fazer minha aula? Eu tenho que trazer esses diversos saberes e valorizá-los. Né? Não é só como a gente está falando, acho que isso é um pouco que acontece às vezes na escola. Para constar, olha aqui, eu estou falando sobre o problema do negro, só que isso não é realmente valorizado dentro daquele contexto, muitas vezes, isso não cai na prova, não cai na prova, você faz o trabalho, tá bom, agora vamos ver o resto da prova, vamos ver a matéria. Então, é isso que tem que ser também posto em questão, sabe? Essa questão tem que ser mais respeitosa, tem que ter essa copresença. E aí, se você realmente for rever as hierarquias, né, daí eu acho que caminha nesse sentido da implosão da Bárbara Caim. Você começa a mudar um pouco essa estrutura que é baseada justamente nessa hierarquização muito forte. Acho que foi. Não, foi ótimo. Eu falei para ela falar que eu sei que ela conhece, que ela é especialista em Boaventura. Não, é porque eu entrei na decolonialidade pelo Boaventura. Agora eu não falo mais Boaventura, eu só falo Santos. É o meu protesto. Caiu em desgraça, né? Caiu em desgraça. Enfim. Então, pessoal, o que mais? Então, se não tiver mais nada, pode terminar um pouco mais cedo também, não tem nada demais. Curtiram os textos? Sim, bacana. Eu acho que esses são textos assim, que não são herméticos, né? Assim, que você lê e entende, né? A Dilma é ótima, né? A Dilma é ótima. O livro vale muito a pena. Eu tenho esse só que eu consegui ler. Esse livro pela descrição dele já mais complementar eu achei mais elaborado, bem mais elaborado. Leitura complementar, eu ia botar outras coisas lá e esqueci. Mas tá com leitura complementar. É um pouco mais difícil. Eu tive mais dificuldade de ler também a Miranda, né? Isso. Mas achei Eu mais. tive um pouco de dificuldade também. Eu também não gosto da A Dilma. Danilma é mais fluido o negócio, eu achei mais fluido. Assim, eu tive um pouco de dificuldade. Eu tive que, sabe quando você lê um parágrafo, você tem que ler 3 vezes a mesma coisa que você vai tentar entender uma coisa que o cara está escrito ali. E são termos, assim, talvez muito usados em sociologia que você não tem aquela apropriação. Enfim, mas nesse a Miranda estava me interessando porque ele me falava alguma coisa relacionada a currículo. E pelo que eu entendi nessa questão do. Não, está falando de qual texto agora? O texto da Miranda. Tá. Mas também estou tentando conversar com os outros, com o Danilo também, tentando fazer. O Danilma, eu acho que isso que ela fala no movimento levantador, da decolonização dos currículos, eu acho que ajuda a pensar de uma forma menos hermética que currículo, que é currículo, né? Que currículo não é só aquilo que está lá, aquilo que currículo é o que acontece, é o que acontece, exatamente. Mas fala. Fala muito em ação, né? Fala muito em prática, e que a prática pode mudar as mentes, pode transformar. Eu falo muito dessa questão de você trazer questões e aquilo dali
desse texto olhando aqui, eu tentei reportar algumas coisas, e uma das coisas assim, que me chamou a atenção foi uma citação, né? O cara escrito tudo não sei que página, mas está aqui, reaprender, de reaprender, desaprender e reaprender novamente, né? Aqui está colocando assim, deixa eu ver, aqui, ó, remover as correntes que ainda estão nas mentes, como disse o intelectual colombiano Manuel Zapata, desescravizar as mentes, como disse Malcolm X, e desaprender o que foi aprendido para aprender novamente, como argumentou o avô do movimento afro-equatoriano com Garcia. Isso aí remete ao que você tem um relato do amigo, você teve lá com o Milka, né? Você tem que reaprender novamente. E o que, por exemplo, está acontecendo muito comigo também, e o que pode acontecer com os outros professores. Eu fiquei pensando no convite que o professor me fez, isso é uma coisa rara, que acontecer, o professor eu não sei se todos aqui sabem, mas eu dou aula numa escola técnica, né? E lá tem um curso de enfermagem, e esse professor de enfermagem, um dos professores de enfermagem falou assim, poxa, vamos trabalhar junto, porque eu estava dando aula de probabilidade, né? E fala também um pouco de estatística, né? Vamos trabalhar junto nessas questões, porque ele trabalha com uma disciplina ligada com atendimento em unidades básicas. Unidades básicas, né? Aí depois que eu fiquei pensando nesse convite que ele me fez, a gente trabalhar junto, eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tratasse alguma coisa relacionada a racismo, será que ele ficaria incomodado? E aí? Você chegou a falar? Não, eu fiquei pensando, isso aqui emergiu esse tipo de questão, sabe? Porque, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de coragem para colocar essas questões. Assim. A gente tem que ter um pouco de coragem, porque assim, é um campo, como é que se diz? É um campo que você não sabe o que vai acontecer, e sensível, e você não sabe o que vai acontecer, entende? Às vezes você não sabe se você vai ter repulsa do outro lado, ou se vai ter uma boa acolhida, né? Nesse sentido, porque, enfim, isso aí pode ser algo que pode enriquecer o trabalho, né? Mas também pode, enfim, de certa maneira vai enriquecer porque a gente vai começar a conhecer mais a escola, né? As resistências que existem lá. Mas eu fico depois me perguntando assim, poxa, quando é que isso vai começar? Sabe? Tem que ter um ponto de partida para a coisa começar a começar. Isso aí vai ter que ser alguma coisa provocadora, sabe? É a questão da ação afirmativa, né? Há anos que eu fiquei pensando sobre a ação afirmativa das cotas, né? Eu vivenciei o momento das cotas, quando eu estava pensando sobre essa questão das cotas, e eu não entendi a proposta. Na sua pergunta, eu não entendi. Depois é que eu fui entender a ação das cotas como uma relação, uma coisa relacionada à educação. O movimento educador, o movimento educador, né? As cotas são educadoras. Ela procura educar, né? Ela procura fazer com que o branco que está na universidade veja o outro corpo negro que ele acha que é estranho, que é direito dele. E que reconheça o próprio privilégio, né? Também. E que reconheça o próprio privilégio. Questione essa situação, entende? Então, aí eu fico pensando, como foi o tempo para me questionar, como é que é para os outros? Então, eu que sou... Você estando aberto... Eu que estando aberto para os outros, como é que é isso? Foi aquilo que eu estava comentando, né? Ontem teve uma palestra da Joyce, que era o Rural, que era o FRJ. E então ela estava falando muito das relações afirmativas que são feitas lá. Ela é uma mulher trans e ela é pró-reitora do FRJ. Nessas questões. Então ela batendo muito nessa tecla. E ela, no final ela falou sobre é por isso que nós temos que estar aqui, porque se eu não tivesse, eu não vejo que uma outra pessoa faria.
Né? Porque as pessoas acabavam se sentindo com esse compromisso. Então ela falou assim, já que ninguém mete a mão, então eu tenho que meter a mão. E ela até falou uma questão das cotas, que foi, a partir do ano que vem, já vai ter a cota para a pessoa trans, né? E ela comentou que no ano passado houve, né? E algumas pessoas estavam colocando isso como se fosse um benefício, e ela afirmou, não, porque as cotas que foram usadas para as pessoas trans no ano passado foram sobras. Então aquelas vagas que sobraram, então elas direcionaram para esse grupo. A gente não quer resto. A gente não quer sobra. A gente quer que isso seja institucionalizado, né? A partir da graduação. Porque na pós-graduação você já percebe que esse movimento já está institucionalizado, né? Então, já existem essas cotas. Ela falou, preciso que tenha na graduação. E aí ela percebe assim, a importância dela, né, naquela posição para travar essas lutas, porque outra pessoa não estava indo. Eu falei assim, é isso, a gente está sempre, né, aprendendo. Né, porque eu falo assim, tem razão, porque outras pessoas não fizeram até hoje. Você transfere para outra situação que você identifica que acontece a mesma situação de não representatividade. O Ronaldo está aqui, pô, aí o Ronaldo não sei. É verdade, isso aconteceu. Vitor, se ninguém mais tem alguma coisa para comentar sobre o texto, eu quero te excluir rapidamente da aula e falar só com meus colegas. Porque é para falar sobre o trabalho da disciplina. Eu tive uma ideia para escrever, mas eu não queria escrever sozinha. Eu queria jogar no ar e ver se alguém pode escrever comigo. Você quer que continue a gravação ou pare? Não faz uma diferença. Se eu conseguir escrever, não vai ser segredo nenhum. Se eu não conseguir, também não escrevo pagar. Não, mas é porque eu não consigo não pensar na minha área de pesquisa, que é a inclusão e vai continuar sendo, mas eu queria pegar muito aqueles textos que a gente leu mais no começo da disciplina, no começo da universidade, para falar sobre quais os corpos estão autorizados a estar na escola e tal, e tentar trazer uma conversa dessa questão racial, decolonial, com a inclusão, que eu acho que conversa muito forte. E não tenho ainda autores específicos pensados, desde passado, mas queria fazer uma conversa mais teórica dessas duas coisas. E vou jogar aí no ar, e quem quiser escrever junto, pede meu número e a gente vai conversando. Eu não tenho nem 0 planos, mas a disciplina só tem mais um mês, e eu sei que se eu deixar para a última semana eu não vou fazer. Eu também estive pensando nisso, acho que essa noite eu acabei não dormindo direito, porque eu fiquei assim, cara, eu posso deixar na depois. Exatamente o que eu Exato, eu começava a me estressar, tipo, caraca, eu passo um mês e eu queria muito não fazer essas minhas férias. Vou jogar o nosso também. Não sabia que consegue fazer mais férias não, mas assim, tem que fazer, porque com as férias é só um mês e meio. Sem as férias é um mês, com as férias é um mês e A meio. gente até combinou de conversar com o Vitor no final, se isso é uma boa ideia e tal, mas vamos jogar também na roda. Se o Vitor já comigo, já não foi que pode falar agora também, por favor, que eu não vou trabalhar. A nossa ideia... Não, eu acho que isso vai ter, com certeza. A nossa ideia era pensar e buscar na licenciatura, passar um questionário para saber qual é a percepção dos licenciandos nessas questões de racismo, como é que se conversa com a prática futura deles, como conversa com a vivência deles no ensino básico e tudo mais. Legal, Buscando. pensando aqui. Pode ser daqui. Michele conseguir passar lá na rua também. Eu quero participar disso daí. Daí, mas... Porque a questão, essa questão do racismo na formação docente é uma coisa que eu acho que a gente precisa levantar informação e tudo e agir, ter dentro da coordenação e tudo começar a ter medidas, sabe? No EMAR, nessa segunda-feira, uma aluna que entrou no EMAR, uma aluna nossa, negra, cara, o depoimento dela ali foi toda uma aula, assim. Ela é uma aluna que tinha saído, voltou depois, mas a forma como ela fala. Essa aí não, da UF. Ela tinha saído, ela já interrompido tudo.
porque de manhã as pessoas não tem nada a ver comigo. Eu não me vejo, eu entendi. Ela diz, eu não olho, mas não tem ninguém ali com cara de pobre. Essa mulher, ninguém tem cara de pobre. Ela falou, não é nem só a questão de ser branco ou ser preto, mas é de ter cara de pobre. Né? Os meus colegas, e ela fala, os meus colegas que entraram lá comigo lá atrás, que tinham cara de pobre, que eram também, foram todos embora, foram saindo. Como ela, depois ela voltou. Então quem está autorizado a ficar naquele espaço. E eu acho que a gente precisa ter isso, assim, que isso que a gente percebe, precisa ser mais pela percepção, isso escrito documentado. Se é uma pessoa, é pessoal, se são 60 pessoas, é sintomático. Sem contar que a gente fez um TCC, que eu orientei, que a gente passou um questionário para eles, para alunos que evaluam. E uma das questões, tinha uma de questão, o objetivo não era, mas a gente botou no finalzinho lá uma questão sobre discriminações, se pessoas nesse sentido. E a gente nunca chegou a usar aqueles dados ali, até porque a gente teve um negócio que não passou no comitê de ética, a gente ficou sem saber como lidar com aquilo. Mas a verdade é que muita gente ali falou sobre gente que foi embora, que largou a questão relacionada assim. Isso poderia ser muito diretamente. Procurar esses alunos que abandonaram. A gente começou a conversar, não tem nada que tem. Até escrevi umas perguntas. O Roger tinha comentado. Eu e ele. Mas ele tem 48 artigos. Escrevi já umas perguntas que às vezes mostraram. Acho que São são quantos? São quantos? Quantos eu botei? 3? Você falou que tinha a ver com que normalmente é aceito dos periódicos como quantidade máxima de autores. Que normalmente é 4. Ele tinha comentado que ele estava conversando com O João perguntou se eu já tinha pensado no trabalho, mas já no início da disciplina. Nada que ninguém pensou em nada. Aí veio o João perguntando se já começou a pensar. O João está escrevendo. Beleza. Os casos são os trabalhos.